Quero convidá-los nesta noite a abrirmos nossas Bíblias mais uma vez no livro do profeta Daniel. Nós lemos há pouco o capítulo 1, nosso irmão presbítero Valdemir, e nós vamos agora meditar um pouco nesse livro, no capítulo 2. Capítulo 2, então, do livro do profeta Daniel. Todos encontraram aí? Daniel, capítulo 2, nós vamos ler até o verso 23 apenas. Acompanhe com atenção a sua Bíblia, que diz a palavra de Deus. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e sabereis que me podeis dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse a Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido.
Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do Rei. Muito bem, até aí, queridos. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça, feche seus olhos e peçamos a Deus que se agrade em falar ao nosso coração sua palavra. Acredite, Deus é poderoso para falar ao seu coração nesta noite. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te damos graças por este tempo que o Senhor separou por sua infinita misericórdia, bondade, para estarmos na tua presença e ao redor da tua palavra, aprender do Senhor, aprender tua vontade, aprender da tua bondade, dos teus cuidados, da tua providência, do teu livramento para nossas vidas, a vida do teu povo, tua igreja. Obrigado por cada um de nós que aqui estamos. Pedimos, rogamos tua graça também por muitos dos nossos irmãos que, por motivos diferentes, não puderam estar conosco nesta noite. Que a tua graça também os alcance, ó Deus. No nome de Jesus. No entanto, nesta noite, pedimos, fala ao nosso coração a tua palavra. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, geralmente nós torcemos por um time de futebol, né? Principalmente os homens. Às vezes eu até brinco que a congregação ela é dividida entre flamenguistas e palmeirenses, salvo um e outro que torce por um outro time aqui na igreja. Isso é uma verdade. Se formos contar, a grande maioria são flamenguistas e palmeirenses. Salvo um São Paulino aqui, corintiano ali, né? Um vascaíno popular. Mas o fato é que a vida competitiva de um time de futebol é muito difícil. Há altos e baixos, há momentos de glória quando o time joga bem, faz muito gols, né? Vence as partidas, se torna campeão. E eu me recordo da primeira vez que vi junto com o meu filho, né, com o Lucas, o Flamengo ser campeão. Eu torço ao Flamengo já há algum tempo. Antes era fanático, hoje eu só torço. E torço também para o time do Santos. Mas foi uma alegria muito grande, nós dois assistindo o jogo, acho que em 2009, 2010, a última vez que o Flamengo foi campeão brasileiro. E nós nos alegramos, pulamos em casa, foi uma festa. De lá para cá, muito mais baixos do que altos, né? Outros se tornaram campeões, né? E outros também passaram por muitos momentos difíceis, como eu lembro quando nós íamos tinha até uma piada que quando se ia ao barbeiro, dizia assim: como é que você quer o seu corte? Se eu quero um corte estilo Fluminense. Eu lembro dessa época. Mas como é que é estilo Fluminense? Bem rebaixado. O Fluminense nessa época estava na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Há também temporadas ruins, né? Derrotas inevitáveis, trocas de técnicos, a gente vê isso, torcedores envolvidos com brigas, etc. Estes são os altos e baixos de um time de futebol, assim como em todas as situações nesse mundo acontece na vida profissional, numa empresa, né? Acontece na economia de um país, há altos e baixos. Eu trouxe apenas um exemplo comum que a gente vê todos os dias, um exemplo do dia a dia. E esta realidade não é diferente de cada um de nós também. Não é diferente de você, de mim. Na vida há momentos bons e há momentos ruins. Em nossas vidas há ganhos e há perdas, há tempos de ganhos, há tempos de perdas, há alegrias e tristezas, tempo de paz e tempo de guerra, dias de triunfo, de vitórias e dias de crises dolorosas, de sofrimentos, de problemas. Que tempo você tem vivido hoje? Qual o tempo da sua vida hoje? Ainda que como crentes em Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus, o apóstolo Paulo diz que ainda assim,
Por amor ao Senhor, por amor de ti, Paulo diz, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Imaginem isso. Como é que é o crente em relação ao mundo? Como diz a Escritura, somos entregues à morte o dia todo. Eu gostaria de considerar com os irmãos nesta noite algumas lições importantes desse texto de Daniel capítulo 2, sobre o tema os altos e baixos da vida. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, considere a instabilidade da nossa vida. Uma vida que na sua essência, na sua fragilidade, ela é uma vida instável. A sua vida é uma vida instável. O capítulo 1 do livro de Daniel, ele encerra com o reconhecimento e segurança de Daniel e seus amigos. Nós lemos na devocional. Eles estavam diante da possibilidade de se alimentar, viver se alimentando das finas iguarias do rei, com o vinho do rei. E eles resolveram não se contaminar. Aquilo podia trazer problemas para o responsável da alimentação deles, a ponto de ele dizer: você quer que eu perca a minha cabeça por causa disso? E Daniel propôs: olha, faça uma experiência de 10 dias. E essa experiência foi feita, e a aparência deles, de Daniel e dos 3 amigos de Daniel, era melhor que a aparência dos demais que comiam, das iguarias do rei. E nisso eles foram honrados. Ali naquele momento, foram levados diante de Nabucodonosor, a presença do rei Nabucodonosor, e não se achou sábio como eles, e não se achou ninguém douto como Daniel. Tal foi a honra daquele momento. Momentos como os nossos, muitas vezes em nossas vidas, que você pode certamente lembrar, momentos que você teve honra, foi honrado, momentos de bonança, momentos de muita alegria, mas logo em seguida, o ambiente no palácio de Nabucodonosor muda radicalmente para uma situação de rejeição e perigo. E interessante, Daniel e seus amigos, de forma direta, não tinham nada a ver com isso, mas iam ser penalizados pelo decreto do rei. No capítulo 1, Daniel e seus companheiros, fiéis ao Senhor, acabaram ocupando importante influência, posição no serviço político de Babilônia. Porém, no capítulo 2, as suas vidas estavam por um fio. Como grande dominador, Nabucodonosor, ele preocupava-se com a extensão e a durabilidade do seu reino. Ele era um dominador daquela época como outros na história. A grande Babilônia havia atingido a sua glória, a sua maior glória, o ápice de toda a sua glória nesse momento. Nabucodonosor era considerado o grande rei, o grande dominador de todo mundo conhecido na época, e ele desejava manter a sua posição, o seu domínio. Contudo, nesse momento o rei parecia preocupado com o futuro do seu reino. Nabucodonosor não teve um mero sonho. Isso aqui se tratava de um pesadelo para Nabucodonosor. Às vezes, quando temos um pesadelo, acordamos de repente e a impressão do sonho ainda continua, mas logo desaparece. É assim que acontece conosco no decorrer do dia. Mas não aconteceu assim com Nabucodonosor. Ele acordou, mas não conseguiu esquecer o seu sonho. Seu sonho parecia persegui-lo. Entre os povos antigos, naquela época, os sonhos eram levados muito a sério. Era como uma comunicação dos deuses, entre aspas, É como se os deuses estivessem se comunicando com o rei, ou com as pessoas naquela época. E isso era levado muito a sério. O sonho de Nabucodonosor lhe trouxe enorme impacto emocional. O sonho do rei havia tirado não apenas o seu sono, mas também o sono e a paz dos sábios que assistiam diante do rei. O rei ficou perturbado. Nós lemos o verso 1 do capítulo 2, quando diz: no 2º ano do rei de Nabucodonosor, teve este um sonho e seu espírito se perturbou. Seu espírito se perturbou. Receoso de uma armação dos sábios, binária a interpretação do sonho, foi isso que nós acabamos de ler, quando ele dizia que eles queriam ganhar tempo,
E a resposta já estava dada, porque a ideia deles era combinar a resposta, já que eles não sabiam qual era o sonho, né, do rei. Então eles combinavam a resposta, o rei falava o sonho, eles combinavam a mesma resposta e esperavam o tempo passar e as situações mudarem quanto ao sonho do rei. Mas então o rei ordenou não apenas que os sábios lhe interpretassem o sonho, mas que revelassem o que o rei havia sonhado. Agora eles estão com a corda no pescoço, ou melhor, com a espada no pescoço. Quem podia fazer isso? O esquema agora está caindo por águas abaixo. Combinar a interpretação do sonho entre eles parecia mais fácil, mas revelar o que o rei sonhou, agora a situação está no outro patamar, está no outro nível de dificuldades. Qualquer indivíduo que interpretasse corretamente os sonhos do rei, foi o que lemos, ele teria riquezas, honras e seria levado a um alto ofício no reino. Por outro lado, o fracasso em contar o sonho e interpretá-lo significaria morte certa. Nabucodonosor exigia o tipo de coisa que somente um Deus, entre aspas, seria capaz de realizar. Foi o que nós lemos no argumento dos sábios, quando no verso 10 e 11, olhe na sua Bíblia, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeus. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Os deuses que eram reconhecidos pelos sábios caldeus que assistiam diante do rei, esses deuses não moravam com os homens. Não era como o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se faz presente. Deus dos sábios caldeus não moravam com os homens. Não havia solução para eles. Na verdade, aqui a solução para aquele dilema era algo que estava além das habilidades, além das forças, da compreensão de qualquer homem. Os conselheiros foram extremamente humilhados aqui por Nabucodonosor, porque não puderam dizer a Nabucodonosor qual havia sido o sonho do rei, e eles já haviam sido alertados quanto às consequências disso. Observe o verso 5, quando diz Nabucodonosor: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. E olha o verso 12: então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Que medida radical, né? Esse grupo aqui, os mais antigos, os que assistiam à minha presença, não conseguiram me revelar o sonho. Então todos os sábios vão morrer, estes e os outros. Todos agora estavam numa situação de perigo. Daniel e seus companheiros também seriam condenados à morte, que eram reconhecidos, eram tidos como sábios também do rei, ainda que não dentre os caldeus, mas dentre os judeus. Em um momento, pensem em Daniel e seus amigos, estavam bem, ainda desfrutando o triunfo da sua fidelidade a Deus, como lemos no capítulo 1, ocupando bons cargos no palácio real, mas em breve poderiam ser achados despedaçados, da bonança para a completa derrota, rapidamente. Em um dia sendo honrados, no outro dia sendo mortos. Irmãos, assim acontece conosco também. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, sem desmarcar o livro de Daniel. Epístola de Tiago, no capítulo 4. Vejamos o que Tiago diz a respeito dessas coisas. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Diz a palavra de Deus assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina
que aparece por instante e logo se dissipa. Que verdade! Os irmãos podem ler mais uma vez esse verso? Quem de nós sabe o que vai acontecer amanhã? Nossas vidas, nossos filhos, nossas famílias, o nosso país, em nossa cidade. Nós não sabemos o que é a nossa vida. Somos como algo que se dissipa, ou seja, que está presente em alguns instantes, não está mais. Assim somos nós. De fato, não sabemos o que sucederá amanhã. As nossas vidas, o nosso status, muitas vezes, nosso conhecimento, nossas habilidades, nossas forças, são muito frágeis, são extremamente frágeis. Às vezes achamos que somos alguma coisa, às vezes achamos que podemos tudo, às vezes pensamos que estamos imunes a tudo e a todos, que nada nos abala. Às vezes pensamos que nunca algo de ruim poderá acontecer conosco. Há cristãos até que assumem aquele equívoco, né? E dizem: se eu sou filho do rei, portanto nenhum mal pode acontecer comigo, nenhum mal poderá me atingir. Se eu sou filho do rei, não passarei por dificuldades financeiras, não passarei por dificuldades familiares, problemas de saúde, de relacionamento, etc., porque eu sou filho do rei. Há muita gente que pensa isso ainda. Quão enganados estão esses crentes? A nossa vida, ela é constituída de altos e baixos. Há momentos de grande tranquilidade, porém há momentos de inquietações e angústias. Há crentes que no momento da angústia logo negocia sua fé, negocia sua convicção, logo voltam atrás, abandonam a igreja, abandonam a relação com Deus. Mas observe a orientação do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia também em João capítulo 16, versículo 33. Olha o que o Senhor Jesus diz. Vamos ler todos juntos? João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não estamos aqui enganados. Daniel e seus companheiros não estavam enganados quanto ao serviço, ao servir a Deus em meio a um povo pagão, idólatra, a um rei mau, a uma nação dominadora. Ele sabia da possibilidade de aflições. Nós devemos estar vigilantes. Cada dia, diz a Escritura, tem o seu período mau. Não sabemos o que acontecerá amanhã. E precisamos estar preparados no Senhor para o dia que traz o seu período mau. Mas há uma segunda lição que nós podemos encontrar nesse texto, é que em momentos de crise, você e eu precisamos continuar buscando a Deus, confiando em Deus, descansando em Deus. Olhe Daniel capítulo 2, agora nos versos 17 e 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Daniel capítulo 2, versos 17 e 18. Depois da notícia da possibilidade da morte, né, iminente, então Daniel pediu um tempo para dar resposta à interpretação ao sonho do rei, está no verso 16. E então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus companheiros, Ananias, a Misael, Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Olha a atitude deles. O que eles foram fazer? Eles foram orar. Com a recusa e impossibilidade dos sábios revelarem o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor se enfureceu. O rei acusou os sábios de esperteza, de conspiração, e determinou a morte de todos os sábios. Dentre os que seriam mortos estavam Daniel e seus companheiros, seus amigos, sem terem participado do esquema dos demais. Eles iam morrer. Se o decreto do rei, aquele rei Nabucodonosor tão impaciente, fosse realizado, significaria que Daniel e seus amigos
que eram fiéis a Deus, fiéis à verdade, à palavra de Deus, seriam também eliminados. Em algum momento, eles negaram contaminar-se com as iguarias do rei, eles venceram a tentação de perder a sua fé, mas como venceriam mais esta crise, mais esse momento? Lembre-se que nosso irmão presbítero Valdemir disse do contexto: eles eram escravos na Babilônia. Mas que tal uma reunião de oração em plena Babilônia? O livro de Apocalipse, ele usa esse termo Babilônia para falar de todo o sistema perverso da humanidade. Quando diz caiu a grande Babilônia, agora não considerando uma nação, mas o que refletia a nação babilônica, povo extremamente mau, perverso, com aqueles a quem eles dominavam. E nesse momento, em meio da crise, Daniel convoca os seus amigos para uma reunião de oração, de busca a Deus. Foi isso que Daniel e seus amigos fizeram diante do decreto de Nabucodonosor. Daniel e seus amigos estavam longe de casa, estavam cativos na Babilônia, mas pela fé eles podiam continuar olhando para Jerusalém, para o templo, lembrando da oração de Salomão e confiando nas promessas de Deus. Veja que verdade interessante que nós encontramos na Bíblia. Sem desmarcar Daniel, volte um pouco até o primeiro livro de Reis, no capítulo 8, quando o templo é construído, Salomão ora a Deus. Primeiro livro de Reis, no capítulo 8, versos 44 e 45. Se você olhar o versículo 42, você vai ver a Sociedade Bíblica titulando Salomão ora a Deus. Mas os versos 44 e 45 diz, na oração de Salomão: quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque eu enviar-te, e orar ao Senhor, voltado para essa cidade que tu escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Faze-lhe justiça. E ainda os versos 17 agora do nosso texto, Daniel capítulo 2, versos 17 em diante, diz a palavra de Deus assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não pensassem na Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deus faz isso, Deus fez isso. Amados, a todo momento para um mundo que não tem esperança, só resta o desespero mesmo. Aqueles outros sábios, a quem primeiro foi decretado a morte, o decreto de morte de Nabucodonosor, eles não pensavam mais como Daniel, eles nem pensaram como Daniel. Para eles a morte já era certa. Provavelmente já teriam visto outros casos, outros momentos em que talvez outros sábios não interpretaram o sonho do rei e morreram. Talvez isso os motivasse para que eles se juntassem antes. Olha, quando acontecer de novo, quando o rei nos chamar, tiver um outro pesadelo desses malucos aí que ele tem, a gente já se combina aqui antes, dá uma interpretação só e a gente se livra dessa cilada. Só que desta vez eles não tinham como fazer. O rei disse: vocês querem me enganar, é? Eu não quero saber apenas a interpretação, eu quero saber de vocês o que foi que eu sonhei. Digam para mim o que eu sonhei. E agora eles se encontram numa situação difícil. Talvez já tivessem pensado: preparem a cabeça, porque hoje é o dia de nós morrermos. Talvez falassem para as famílias: se preparem, porque vocês vão morrer também, porque morreriam eles, as famílias, as casas iam ser tornadas em monturo. É assim que acontece no mundo. Que esperança as pessoas aí fora têm? Que esperança você teria fora daqui, distante da promessa de Deus? Para aqueles que conhecem a Deus, que servem a Deus, ainda há o recurso da oração.
Os magos suplicaram ao rei da Babilônia que lhes contasse o sonho. Era a alternativa que eles tinham, era a saída que eles tinham. O rei contava os sonhos, estava tudo combinado, eles falavam a mesma coisa e se livravam daquela situação. Mas Daniel fez o pedido não ao rei da Babilônia. Daniel recorreu ao Rei dos Reis, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Daniel e seus companheiros fizeram o que muitas vezes eu e você, nós esquecemos, ou pelo menos deixamos por último em nosso kit de primeiros socorros. Daniel tratou logo de orar a Deus e pedir a sua ajuda. Qual é a sua reação, a nossa reação em momentos como estes? Daniel tinha certeza que quando um crente, ou um grupo de crentes no caso aqui, ora, tudo pode acontecer, queridos. Não há limites quanto ao que pode acontecer como resposta de oração de Deus. A primeira coisa que acontece é que a nossa oração, sobre qualquer situação, sobre qualquer circunstância, essa oração de primeira agrada a Deus, no sentido de dependência de Deus, de nós confiarmos e esperarmos em Deus. Isso agrada a Deus. Precisamos buscar a ajuda em Deus e, é claro, nas pessoas certas na hora da crise. Nem todos vão poder nos ajudar e às vezes ninguém vai poder nos ajudar. Quando atravessamos por um problema, temos a tendência de focar a nossa atenção naquele problema, naqueles problemas. Uma verdade que já dissemos aqui é que, sim, nossos problemas muitas vezes podem ser maiores do que nós. E quantos problemas enfrentamos que são maiores do que nós todos os dias, todos os meses, todos os anos? Problemas que fogem às nossas forças, fogem às nossas habilidades, problemas que fogem ao nosso alcance. Nós olhamos para um lado, para o outro, olhamos para um e para outro, nada pode resolver o nosso problema. Contudo, nós servimos a um Deus muito maior e mais poderoso que qualquer dos nossos problemas. Deus é poderoso, mais poderoso do que qualquer dos nossos problemas. Daniel e seus amigos, eles tinham aqui um grave problema de vida ou morte, e eles buscaram a Deus. Em momentos de crise, eu e você precisamos continuar buscando a Deus. O seu coração, o seu olhar não pode ir para um outro lado, não pode deixar para depois essa busca de Deus. Mas há aqui uma terceira lição. Se nós olharmos para trás, nós veremos que nosso Deus já fez muito por nós. Tem até o hino que geralmente repetimos aqui: quantas bênçãos, diga quantas são recebidas da divina mão, né? Verás surpreso o que Deus já fez. E nosso reconhecimento disso e nossa adoração é a maior expressão de gratidão que podemos dar a Deus. Se nós reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos é Deus que nos dá, então a resposta que agrada a Deus é a sua adoração, é a nossa adoração. É vir ao templo adorar o Senhor, é adorar o Senhor no dia a dia de nossas vidas. Essa é a resposta que Deus espera de nós. Vejamos o que Daniel fez diante da resposta de Deus. Observe novamente a partir do verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações. Em outras palavras, é Ele quem muda as circunstâncias. É Ele quem muda a direção dos problemas. É Ele quem muda as situações ruins. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos. Ou seja, tu respondestes a minha oração, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel tinha inteligência de todas as visões de sonho, foi o que lemos
É o que lemos, por exemplo, no versículo 17 do capítulo 1, quando lemos na devocional: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Por isso Daniel reconhece isso diante de Deus, o livramento de Deus antecipado. Este era um dom especial de Deus para Daniel. A oração deles fora respondida, e Daniel soube tanto que o rei sonhara, como aquilo que o sonho significava. Soube o que o rei sonhou e a interpretação. E diante da revelação do sonho de Nabucodonosor, da resposta de Deus, a primeira atitude de Daniel foi bendizer ao Senhor por ouvir suas súplicas e de seus amigos e lhe responder. Eles haviam pedido sabedoria e Deus lhes havia dado. Percebam, amados, que Daniel ainda não havia comparecido diante do rei para lhe revelar o sonho, mas ele já expressava o seu louvor, a sua adoração, já manifestava uma forte esperança em Deus e adorou a Deus, antes que as coisas tivessem mudado de fato, antes que o decreto tivesse sido revogado. Daniel já adorava a Deus, como quem diz: e se não der tempo e morrermos, louvado seja o Senhor. Como no caso da fornalha, que são os relatos seguintes do livro de Daniel, quando aqueles homens fiéis ao Senhor foram ordenados pelo rei, e em meio a uma conspiração denunciados ao rei, porque não queriam adorar a imagem que o rei fez, e eles permaneceram firmes nesse propósito, e eles disseram: rei, Deus pode nos livrar, mas fica sabendo, ó rei, que se Deus não fizer, nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem, morreremos adorando ao Senhor. Veja, irmãos e irmãs, uma situação muito difícil, em meio a dor, desespero, angústia, luto, porque Jerusalém havia sido sitiada, muitos mortos e alguns remanescentes levados cativos para a Babilônia. Desesperança de um terrível, sofrível cativeiro. E Daniel afirmou aqui que o seu Redentor estava mais vivo do que nunca. Daniel adorou a Deus. O apóstolo Paulo disse que em tudo dai graças. E é interessante quando nós olhamos essas palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18, que isso parece meio maluco, parece loucura para o mundo de fato, como Paulo argumenta aos Coríntios. Mas os servos e servas de Deus, eles podem agradecer e louvar a Deus em meio a dores e sofrimentos, em meio a perdas e tristezas. Eu me recordo, enquanto no seminário estudava as disciplinas de História da Igreja 1 e 2, e uma das coisas que ficou na minha memória é que havia um relato de crentes que estavam na arena para serem mortos, e não era apenas 1, 2, 3 relatos. Quando não era assim, eles estavam pendurados em estacas, iam ser queimados, e eles cantavam e adoravam a Deus, enquanto as feras os atacavam, enquanto o fogo queimava. Imagina as pessoas olhando aquilo e pensando: que gente doida, estão morrendo e estão louvando, estão sofrendo e estão adorando, que gente maluca. Quando damos graças a Deus, nós reconhecemos a providência do Deus maravilhoso em nossas vidas. Quando rendemos graças a Deus, nós reconhecemos que nós nem sequer merecemos nada de Deus. Daniel, seus companheiros, não eram merecedores, eram pecadores como nós, como eu e você, mas jovens que decidiram ser fiéis ao Senhor, seja vivendo ou morrendo. Mas que nosso bondoso Deus, por sua misericórdia e graça, Ele pode vir com livramento, ou se não nos livrar, Ele pode vir com bálsamo. Isso é um termo bíblico, de uma planta que ela traz alívio a dores. Era muito utilizado na medicina, até hoje, no Oriente, e na medicina, para trazer alívio a dores de inflamação, de inchaço, e ela trazia alívios. Ela não curava, não sarava, mas trazia alívios. E o Senhor pode vir não tirando o problema, não necessariamente tirando aquelas preocupações, aquelas tensões, aqueles problemas em si, a enfermidade, o que seja, mas
mas Ele pode trazer o seu bálsamo, o seu alívio. Busque a Deus, vale a pena buscá-lo, em meio a fazer graciosa bênção sobre nossas vidas. Quando damos graças, fazemos a vontade de Deus, porque Paulo diz: esta é a vontade de Deus, que em tudo demos graças. Nosso relacionamento e nossa adoração é a maior expressão de gratidão que podemos dar a Deus, queridos, a maior expressão de gratidão. Para concluir, gostaria que pensássemos sobre isso. Compreenda isso. A nossa vida é constituída de altos e baixos. Hoje pode estar bem, amanhã pode estar ruim. Hoje pode estar ruim, mas amanhã pode estar bem. Aquele momento difícil vai passar, pode passar. Altos e baixos. Hoje estamos muito bem, mas o amanhã não nos pertence. Não sabemos o que acontecerá. Precisamos cada vez mais nos apegar à graça e aos cuidados de Deus, a esta confiança e esperança. Eu não sei o que vai acontecer na história da minha vida no dia de amanhã, mas o dia de amanhã e a história da minha vida está nas mãos de Deus, do Deus que é poderoso, que é Senhor. É arriscado ir para longe dele, é arriscado ficar distante dele. Precisamos cada vez mais nos apegar às promessas reveladas em sua palavra, e isso de maneira firme, sem vacilar, pois o que fez a promessa é fiel. Não é assim que diz o autor de Hebreus? Abra mais uma vez sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, o último texto, queridos, para considerarmos. Hebreus capítulo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Diz a palavra de Deus assim. Vamos ler a partir do verso 19, e a nossa ênfase no verso 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Esse entrar aqui significa buscar a Deus em oração, dependência de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo mediador. Não esqueça do estudo da manhã. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, grande mediador, grande intercessor sobre a casa de Deus, que é o Senhor Jesus. Com tudo isso, Ele diz: tenha intrepidez, seja ousado. Verso 22, aproximemo-nos. De que forma? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Agora o verso 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. E ele vai argumentar, o autor de Hebreus, não por causa da sua sinceridade, ou por causa do seu sofrimento, ou por causa de nós mesmos, não, mas por causa daquele que fez a promessa, porque quem fez a promessa é fiel. Você é infiel, nós somos infiéis, mas Deus é fiel. Vamos ler todos juntos o verso 23 mais uma vez, a uma só voz. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Essa esperança, essa confiança estava no coração de Daniel e seus companheiros. Que Deus nos ajude a ter sempre essa esperança, que Deus nos ajude a adorarmos mesmo nos dias mais difíceis, que Deus nos ajude a corrermos para Ele em oração como nosso primeiro e gracioso socorro em meio a altos e baixos desta vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez nesta hora. Senhor, obrigado por Tua palavra que ouvimos esta noite, obrigado por Tua graça, por Teu favores, Teu livramento. Obrigado a Deus porque o Senhor nos ensina nesta noite a dependermos de Ti, a confiarmos no Senhor, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis de nossas vidas, em meio aos altos e baixos de nossas vidas. Senhor, nos faz lembrar nos momentos difíceis que nós temos um Deus que não é como o Deus ou os deuses dos sábios caldeus que assistiam diante de Nabucodonosor, mas que o nosso Deus é um Deus que é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus presente, o Deus que se fez carne e habitou sim no meio dos homens, no meio de nós, o Deus que foi assunto aos céus e prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome do nosso Deus. Senhor, enche nosso coração de esperança. Nós te pedimos confiança nesta palavra, da tua presença, dos teus cuidados, do teu poder, da tua providência. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.